né? Quando fala de enteada, né? Madrasta, né? Então cada um tem sua história. E eu vou contar a minha história da minha relação que eu tive com a minha enteada. Eu quero compartilhar essa história com vocês, né? Assim também, gente, é uma forma de eu desabafar algumas coisas que ficou presa, entalada na minha garganta e eu sempre quis compartilhar o que aconteceu com a minha vida, né? E isso também para mim é um grande alívio compartilhar com vocês aqui através desse vídeo aqui no canal, tá bom? E bora lá. Então, no tempo que eu conheci meu ex, né, ele já era pai. Porém, ele não tinha convivência com a garota, né? Porque, segundo ele, a mãe proibia ele de ver a filha. Claro, né? Segundo ele, não estou afirmando, quem falou foi ele, né? Então ele sempre falava dela para mim, né? E estava sempre procurando ela, o contato dela, né? Através dos tios dela, né? Naquele tempo que eu conheci ele, ela era muito novinha, né? Ela tinha o quê? Uns 5, 6, 7 anos de idade, né? Então, por algum motivo, eu não sei qual, entendeu? A mãe proibia ele de ver a filha. E eu não vi isso assim um problema, né? Eu não vi isso um problema, né? Mas eu percebia que ele sentia bastante saudade da filha, né? Mas a mãe proibia o contato, né? Então, e ali, naquele período ali que eu conheci ele, a gente estava começando nossa vida do zero, né? Tanto ele quanto eu, a gente não tinha nenhuma casa alugada. Vocês veem como que era a nossa situação. A gente só tinha a roupa do corpo, né? Então ele estava assim, com 2 anos de separado, né? E por algum motivo eu não sei, a mãe proibia ele de ver a filha, né? Então eu tava ali, né? Sempre sempre do lado dele, né, falando para ele que um dia a filha dele ia crescer e quando ela tivesse adolescente que ela começasse a ficar mais independente, a sair nas férias para casa dos parentes, né? A começar a pegar ônibus, essa coisa de adolescente, né, que começa a voar. Eu falei para ele, ó, sua filha ela vai querer te procurar também. Não se preocupa, não esquenta a cabeça. Um dia ela vai querer te procurar. Nem que seja para saber o que aconteceu entre você e a mãe dela que você ficou afastado todo esse tempo. E eu tô aqui para te apoiar no tempo que ela aparecer, no tempo que você quiser ver ela, né? E é, mas assim, quando eu conheci ele, como eu já falei pra vocês, né? Ele tinha 2 anos que estava separado. A mãe da menina vivia com outro homem, né? E proibia ele de ver a filha. Vocês já entenderam essa parte, né? Então, e tipo assim, é, é essa aí. Gente, eu tô lendo, eu tô lendo o roteiro, porque realmente eu sou um pouco confusa na hora de contar a história e às vezes eu faço emaranhado, né? Então eu anotei algumas partes importantes aqui para mim não esquecer, né? Assim, as partes, né, que aconteceu na minha vida. Então, beleza. A garota com 14 anos começou a sair. Consequentemente, né, ela já estava preparada para o encontro com o pai, né? E quando ela começou a sair para casa dos tios nas férias e tal, ela quis ver o pai dela, que o pai dela também já vivia atrás dela, né? E aí o que que aconteceu? Eu falei para ele, eu falei, olha, quando você for ver sua filha, eu não quero que você vá sozinho encontrar com ela e a mãe dela. Gente, eu tinha um pouco de ciúmes, né? Eu tinha um pouco de ciúmes, né? Então, mas era assim. Eu queria, já que eu apoiava ele, ter um reencontro com a filha, eu não achava justo ele ir encontrar com a filha dele escondido de mim, já que eu sempre apoiei ele, né? Eu achava o certo ele me levar para apresentar para a menina e para a menina me conhecer também, né? Para saber se a menina ia gostar de mim, se eu ia gostar da menina, né? Tudo, né? Então isso seria muito importante e ainda é importante, né? Para você que é madrasta e ainda não teve contato com a sua enteada,
né, com o seu enteado, e você deve sim, primeiro ter o encontro fora da sua casa, para depois, né, ter a ideia de trazer para sua casa, como eu fiz, de passar férias, fim de semana, né, que foi o que eu fiz, né. Aí no primeiro encontro eu fui lá com ele, meus filhos, né, e aí a gente foi lá na casa do tio da menina, que no caso era ex-cunhado lá do pai dela. Aí a gente foi lá, né, tal, almoçamos, né? Fizeram questão que a gente almoçasse, tal. E aí na hora de ir embora, a menina veio para casa, para minha casa. Beleza, né? Quando a menina chegou em casa, eu procurei tratar a moça muito bem. Ela tinha seus 15 anos, né? Eu procurei tratar ela muito bem. é, E ele faltava baixar o céu para ela, né? Normal, né? Tanto tempo sem ver a filha, quase 9 anos sem ver a filha, né? Eu acho que eu também faria isso se fosse um filho ou uma filha minha, né? Então dá para entender que ele, se ela pedisse uma manga, ele não comprava uma manga, ele comprava uma caixa de manga para ela, né? Para agradar e mostrar para ela que o pai dela estava podendo e que tinha dinheiro. Então ele fazia questão de impressionar ela, né? Para tirar aquela figura de pai carrasco que a mãe acho que falava dele assim pra ela, né? Não sei, não posso falar muita coisa aqui, tem que tomar cuidado. Mas é assim, gente, o que aconteceu? A garota veio pra minha casa, né? Ficou sábado e domingo, a gente fez de tudo, passeamos, eu fazia, né, comida pra todo mundo, a gente comia e tal, né? Aí dava noite, na hora de dormir, a garota sentava na minha cama entre eu e ele para bater papo e essa história, né? Eles tinham muito para conversar, né? E quando a gente ia dormir, eram umas 4 horas da manhã, sabe? Chegava da fome na madrugada. Eu tinha que levantar para fazer tapioca, para fazer café, porque eles ficavam empolgado ali contando as histórias, tá? Os dois felizes pelo reencontro, né? Então eu ali para apoiar esse encontro dos dois, né? Então era assim que eu agia. Aí, veja bem, da próxima vez que ela quis vir para minha casa, que ele quis trazer ela, como sempre, eu sempre apoiei. Só que dessa vez a mãe dela controlava bastante ela, né? Ela só tinha 14, 15 anos, então é normal mesmo, né? A mãe também não me conhecia, né? Eu acho que como qualquer mãe, né, a gente fica com receio mesmo de mandar nosso filho para casa de uma pessoa que, né, a gente não sabe. Então eu entendi. Aí a mãe exigiu que a gente fosse lá na casa dela buscar a filha. Aí ele todo empolgado, se arrumou todo, sabe? Se arrumou todo pra ir pra lá. Parecia que era uma festa, sabe? Eu achei até estranho assim. Aí a gente foi lá buscar essa filha dele. Chegando lá, a ex dele fez questão que a gente entrasse, que a gente jantasse. Ela fez uma bela de uma janta e, por incrível que pareça, parece que alguém soprou no ouvido dela qual era meu prato preferido. Porque ela não sabia qual era meu prato preferido, mas ela fez o meu prato preferido. E foi maravilhoso, né? E assim, aí jantamos tal, e pegamos a filha dela e trouxemos para nossa casa. E assim a menina foi se aproximando. Aí nos feriados, que caía na sexta, na segunda, ela já ficava, emendava com a gente, né? Aí quando chegou as férias de janeiro, ela vinha, ficava 15 dias. Aí quando chegou as férias do meio do ano, ela veio, ficou um mês, né? Aí o tempo foi passando, né? E ela foi ficando mais. E eu percebi assim que o pai dela queria trazer ela para morar com a gente. Só que a nossa casa era pequena, né? Não cabia nem a gente direito, não tinha nem um quarto direito para meus filhos, né? Meus filhos dormiam num lugar assim improvisado, né? A gente tinha uma casa assim que a gente não tinha privacidade, não tinha liberdade de casar, sabe? E eu acho que isso também foi uma agravante no fim da nossa relação também, porque isso contribuiu também. Porque a gente pensa que não, gente, mas só quem só quem mora em casa pequena sabe que tem filho, que muitas das vezes, né, o casal se encontra na hora que dá, né? Mas não na hora que quer.
por causa da casa pequena, filho em cima, não tem um quarto separado, né? Tudo junto, misturado. Isso tira muito a privacidade do casal. E eu passei muito por isso. E com a aproximação dessa menina em casa, ela vindo em casa, piorou, né? Aí foi que eu não tive mais privacidade. Aí que a atenção vou dizer, na época, meu marido, né? Hoje não é mais, mas na época era. Aí que a atenção do meu marido na época, né? Que ficou mais voltada para a filha dele, né? O foco dele ficou voltado ali na filha, né? Então eu fui ficando de lado, eu fui ficando de escanteio, né? E eu me vi assim, que eu só prestava para uma coisa, para servir. Eu só prestava para servir, para lavar roupa, para fazer comida. Na hora que precisava ir no médico, eu que tinha que ir. Na hora que precisava levar ela no dentista, eu que tinha que levar. Quando ele ia trabalhar, eu que ficava com ela. E, tipo assim, ela não gostava muito de me ajudar nas tarefas de casa, não. Mas eu também não ficava mandando, né? Mas eu percebia que ela não colaborava, né? Então, e quando ela veio, aí foi passando o tempo, né? Como eu falei pra vocês. Ela foi ficando, né, um mês, daqui a pouco foi ficando 40 dias, daqui a pouco já estava literalmente morando comigo, né? Quase isso. Então, que eu percebia que ela queria praticamente morar com a gente, né? Só que eu não apoiava muito, né? Porque, como eu falei pra vocês, a casa era pequena, eu já não tinha mais privacidade, liberdade, intimidade com meu marido, né? E isso atrapalhou bastante, né? Isso atrapalhou bastante. Para você que tem uma casa pequena, né? Que mal cabe seus filhos e tal. Olha, não sei se é uma boa ideia trazer enteado para morar, enteada para morar com a gente, né? A não ser que seu marido seja uma pessoa assim que saiba separar as coisas, né? Porque no caso meu não soube, né? Ele não soube. Ele se dava muito para uma coisa e esquecia da outra, né? E no caso eu ficava no esquecimento. E o meu nome só era lembrado quando, Luciana, tô com fome, faz uma comida pra gente. Luciana, faz um café. Luciana, cadê aquela roupa limpa? Luciana, leva a menina no dentista. Luciana, leva a menina lá na loja que eu vou trabalhar. Aí ele ia trabalhar no meio da semana, né? Ele viajava na época, né? E às vezes demorava para vir para casa. Então eu ficava ali o dia inteiro para cuidar dos meus filhos e para cuidar da enteada também, né? E assim, levava ela no dentista, levava ela na loja para comprar roupa, para comprar material escolar, né? Eu fazia tudo o que eu podia. E ela já veio com namorado, né? Ela já veio de namoradinho, né? Então, o que que aconteceu? Aconteceu que um belo dia ela caiu de moto com o namorado dela. E ela foi parar no hospital. Ficou internada. De um hospital foi transferido para outro. Ele ia visitar ela, eu ia junto, né? Aconteceu de uma vez a gente se trombar lá com a mãe da menina no hospital, né? Eu procurei ficar o mais natural possível. Aí depois que a menina foi transferida de um hospital para o outro, eu também fui visitar a menina com ele. Aí na última vez quando a menina ganhou alta do hospital, essa adolescente ganhou alta, tava a mãe dela lá, tava eu e o pai dela, que naquele tempo era meu marido, né? E o que aconteceu? Eu, né? O que que aconteceu? Na hora de decidir para casa de quem que a menina ia, eu esperava que a mãe dela, né, falasse assim, olha, ela vai para casa, porque eu vou cuidar dela, tal. Papel de mãe, né? Eu acho que toda mãe, eu faria isso se fosse minha filha, né? Eu preferia cuidar da minha filha. Mas a hora que o médico perguntou, ela vai para casa de quem? A mãe dela não esperou ninguém nem abrir a boca. A mãe dela já passou adiante e falou assim: ela vai para casa da Luciana, porque eu trabalho, não tenho tempo de cuidar dela, minha vida é corrida, e mandou a menina para minha casa. E a menina veio para minha casa com a perna engessada até a altura da coxa, né? Porque ela tinha quebrado o joelho. E aí, o pai dela ia trabalhar e eu ficava em casa com ela, com meus filhos, né? Eu tinha que ajudar ela a tomar banho, né? Colocar sacola para não molhar o gesso. Eu fazia comida para ela, levava na cama, né?
Quando precisou fazer a fisioterapia, retorno no médico, eu que levei, sozinha, viu, gente? Sem um pai, eu sozinha. Levava ela no médico, levava ela na fisioterapia várias vezes, e era longe, né? Eu acordava cedo para levar ela e tudo, né? Então, gente, eu fiz de tudo, né? Para agradar ele e para agradar ela. Para ver assim os dois tendo um bom relacionamento de pai e filha, sabe? Mas assim, a experiência que eu tive, antes de eu falar da experiência que eu tive, da conclusão pessoal, eu vou falar, vou fazer uma pergunta, né? Ah, tá, fazer a pergunta não. Peraí. Quando essa menina tava em casa e não podia sair, o que que aconteceu? A mãe dela que quis visitar ela. Então, eu fui obrigada a receber a mãe dela em casa com o atual namorado, o marido dela, não sei o que que era, mas era um homem lá, né, que vivia com ela, não sei o que que era, mas era companheiro dela lá na época. Aí ela veio em casa, eu recebi ela bem na minha casa, ela conversou com a filha dela, jantou com a gente, e isso aconteceu umas 2, 3 vezes, né? Mas assim, na segunda vez, assim, eu já comecei a me sentir meio que invadida, sabe? Eu comecei a ficar pensando naquela situação, né? Eu falei, meu Deus do céu, isso está acontecendo comigo? Enteada aqui, ex do meu marido aqui, com o macho dela. Puta, o que que eu tenho que passar na minha vida, né? Caramba, mano. E eu esperava assim, né? Que no futuro, tanto ele quanto ela, né? Eu digo tanto o meu naquele tempo, o atual marido, naquele tempo. Eu esperava que naquele tempo, o meu atual marido e a filha fosse pelo menos grato por tudo que eu fiz, né? Mas assim, é, o tempo passou, essa menina se recuperou, essa menina passou na faculdade, essa menina teve que se mudar para ficar próximo da faculdade, né? Por esse motivo, então, ela foi, mas ficou um tempo comigo lá em casa e tal, né? Tive que aceitar ex lá na minha casa, tomando café na minha mesa, tal. Era ela e o pai dela lá. Era bem difícil pra mim, viu, gente? Eu não sei se você aí que é casada, que tem um marido que já teve, né, ex-mulher, tudo. Eu não sei se você aceitaria o que eu aceitei, mas eu passei por isso na minha vida, né? E aí foi isso que aconteceu. A menina se recuperou, passou na faculdade, foi morar longe, né? Arrumou um trabalho, alugou uma casa e foi viver a vida dela, né? Eu pensei que essa menina ao menos, é, eu pensei que ela ao menos fosse lembrar que eu existo, né? E aí eu pergunto pra vocês, se vocês querem saber se ela ainda tem contato comigo. Não, gente, contato zero. Ela tem meu número, eu tenho o número dela, mas ela nunca mandou um oi pra mim. Ela nunca nem sequer, sabe, curtiu uma foto minha lá nas redes sociais. Ela nunca nem sequer mandou uma solicitação de amizade para mim. Ela nunca nem sequer me deu um oi, sabe? Eu vejo ela curtindo lá, ó, foto de mulher que já foi namorada do pai dela, que não ajudou ela em nada, né? Que só arreganhou os dentes, mas não ajudou em nada. Agora eu que fiz tudo isso, eu fiquei chateada. Eu não vou mentir que eu não fiquei. Eu fiquei, gente, porque a pior coisa que tem é a ingratidão, sabe? Você se doa para uma pessoa de todo o seu coração, né? E depois, assim, quando a pessoa se recupera, a pessoa melhora, a pessoa some, né? A pessoa some, nem sequer nem lembra sequer que você existe, né? Então é isso que aconteceu na minha vida com a minha enteada, né? Assim, o que ficou de bom foi que através do acolhimento dela dentro da minha casa, ela tem uma boa relação com a minha filha, que é a irmã dela, por parte de pai. E as duas se dão super bem. Minha filha vai para lá, ela trata minha filha bem, e as duas se dão muito bem. E amém por isso, né? Agora, o lado que não foi legal foi receber a mãe dela na minha casa, né? Fazer assim. Não que eu me arrependa, não é isso.
Mas, tipo assim, me doar tanto e no final saber que a pessoa nem sequer lembra de mim, né? Então, eu conheço mulheres hoje em dia, né? Ou homens também, que não querem nem saber, né? De filho de ex na casa, de enteada, de enteado, né? E às vezes a gente julga, né? Ah, aquela pessoa é tão ruim, não aceita seu filho, né? Não quer seu filho lá na sua casa, tal. Gente, sabe de uma coisa? Se eu voltasse atrás, eu faria a mesma coisa. Não a mesma coisa que eu fiz, mas a mesma coisa que alguns fazem, de não querer saber, sabe? Eu ia dizer assim, ó, você quer ver ela? Você vai do portão para fora, ter um encontro com ela, come, bebe lá mais dela, se alegra e volta para casa, mas aqui dentro eu não quero saber, né? Porque esse foi o lado chato, né? Chegou, me cansou, comeu meu tempo, gastou minha energia, né? Eu rodei com aquela menina para cima e para baixo, atrás de médico, né? E levando ela para vários lugares, né? E hoje a menina nem sequer lembra que eu existo na face da terra, entendeu? Então, isso é pessoas ingratas. E é muito ruim gente ingrata, sabe? Eu sei que a recompensa vem dos céus, né? Vem de Deus, né? Mas assim, hoje eu entendo porque eu conheço pessoas, né? Eu conheço pessoas que não aceitam enteado em casa, que não aceita, né? Então hoje eu posso entender assim, sabe? Eu posso entender com a própria experiência que eu tive, porque se no passado eu fosse um pouco mais resistente, eu não teria passado por tanta canseira, né? Por tudo que eu passei, né? Eu poderia dizer, não, pode ver tua filha, quer dar dinheiro para ela, quer pagar pensão, quer comprar as coisas, vai. Mas do portão para fora. Eu não tinha perdido tanto a minha liberdade, né? Porque eu deixei de ter muitas intimidades com ele, eu perdi bastante minha liberdade dentro de casa com ele, né? Porque, porque ela estava em casa, né? E é isso, gente. Mas assim, não que eu tô arrependida do que fiz, né? Mas eu tô assim chateada, né? Porque é como eu falei pra você e repito, né? A ingratidão é uma coisa terrível, né? E hoje, né? Hoje a gente aprende muito. Hoje eu tô aprendendo muito, sabe? Eu tô aprendendo muito. Hoje eu tô aprendendo a cuidar mais da minha vida. Eu tô olhando mais pra mim, porque eu fui uma mulher assim que, sabe? Quando eu era casada, eu era muito dedicada, sabe? Eu era muito dedicada à casa. Eu amava cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do marido, sabe? Cuidar das coisas. Eu amava, sabe? Eu também era uma Amélia, né? Que quando a visita já apontava na esquina, eu já corria pro fogão para preparar o café, para preparar o almoço, para não sei o quê. E aí aquelas pessoas chegavam, né? Nossa, Lúcia daqui, Lúcia dali, me abraçando, me beijando, dizendo que me amava. E eu fazia, sabe, de tudo. Tudo que tinha na minha casa, eu não escondia nada, sabe? Compartilhava tudo que a gente tinha, tudo, 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 sabe? E eu sempre fui assim, né? Mas eu parei para pensar, muitas pessoas, né? Nem lembra mais se eu existo. Então, eu vivi essa fase que eu me entreguei e me dediquei muito para os outros. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu estou olhando mais para mim. Eu estou correndo mais atrás dos meus objetivos, do meu trabalho, aprender uma nova profissão, né? Eu estou olhando mais para mim. Porque hoje a minha filha foi morar com o pai dela, de vez em quando aparece na minha casa, né? Mas não é sempre, né? E hoje eu tô lutando, né? Para poder no futuro dar uma vida melhor pro meu filho que mora comigo, né? Tô cuidando dele na medida do que eu posso, mas agora eu tô trabalhando, eu trabalho fora, faço meu curso, né? Faço meus plantão, meus freelancer, tenho prazer em arrumar na minha casa, tenho prazer em ficar na minha casa. Minha casa hoje em dia não é mais bagunça, não é casa de mãe Joana, que qualquer um deita e rola mais. A minha casa agora sim é um lugar privado, aonde eu tenho a minha privacidade e minha liberdade, eu e meu filho, né? E minha casa não é mais como já foi, né?
aquela entrada pública, que todo mundo entrava, deitava e rolava, fazia bagunça, deixava lá para me arrumar, porque era assim que acontecia. Parentes, visitas, vizinhos, chegava, comia, bebia e depois ia para casa das outras pessoas bater papo. E eu ficava lá com a pia cheia de louça, cozinha suja para limpar. E eu não tinha tempo nem para sentar para bater um papo. Eu ia arrumar a bagunça que o povo deixava, porque não aparecia uma alma para dizer assim, Luciana, pode deixar com a louça do almoço, a louça da janta, eu lavo. Não tinha. Então, gente, a gente aprende, né? Eu aprendi. Se um dia Deus me dá a oportunidade de eu ter um novo relacionamento, eu aprendi muito com esse primeiro que eu tive, sabe? A não ser mais trouxa, a não ser mais otária como eu já fui, sabe? Mas assim, hoje eu continuo praticando bem, ajudando as pessoas, mas assim, agora eu sou boa, mas não tola, porque eu já fui tola, né? Eu já fui tola, né? Então, é isso, gente. Essa foi a experiência de que eu tive com a minha enteada, né? Espero que você tenha gostado do meu vídeo, né? Se você deixou, se você gostou, deixa aí no, deixa seus comentários aí, ajuda a compartilhar, curtir, tá? E deixa aí também a sua experiência, né? Como é que foi? Se inscreve aí. O que que vocês acham, né? Tudo que eu fiz. Fiz certo, não fiz, né? Enfim, né? Vamos interagir, vamos conversar, mulherada. Vamos conversar, né? E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo, né? E até lá, se Deus quiser, para mais um vídeo. Beijo para vocês e tchau.